Vida e Saúde de volta, estamos aqui com esse time de especialistas hoje, homenageando, celebrando sim os 85 anos da revista Vida e Saúde e trazendo um assunto profundo aqui sobre o cuidado das emoções, sem culpa. Vem pra cá que a gente está falando sobre isso. Eu quero saber, inclusive, se você quer contar aqui a sua história, se você faz alguma coisa para cuidar dessas suas emoções, né? Envia sua resposta aqui pra gente usando o QR Code aqui da tela ou então digitando o nosso contato que você já sabe aí, 12 98266 0004, tá bom? Enquanto você manda a sua participação aqui, eu quero saber da doutora Thaís, do doutor César, então, o que fazer com aquela caixa de problemas aberta no bloco anterior, com muitas questões aqui, porque, aliás, olha só, não sou só eu que estou querendo saber, não, o que fazer com essa caixa. Vamos ver a interação da Daniela, é isso? Ela chegou aqui dizendo que não tem facilidade para controlar as emoções. Olha o que ela diz, tenho convulsões, tomo os medicamentos, mas quando fico nervosa, convulsiono automaticamente, é horrível. Eu gostaria de aprender a controlar as minhas emoções, fala ela aqui, de coração aberto. Doutor César, ela usa essa palavra controlar as emoções, que pode ter duplo sentido aqui, né? De acordo com o que a gente aprendeu até agora. A gente pode usar a palavra controlar no sentido de administrar, ou a gente pode usar a palavra controlar no sentido de castrar, de impedir, né, tanto o conhecimento, a consciência e a expressão. Saúde mental tem que ver com duas coisas importantes, expressar o sentimento e experimentar o sentimento. A gente vai voltar a falar sobre isso. Então, eu fiquei pensando, viu? Obrigado pela sua participação. Você tem, né, uma... Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci. Daniela. Ela tem já uma coisa que joga contra ela, né, Teru e Thaís, porque ela tem uma questão biológica, né, tem uma convulsão, então é uma questão de alteração cerebral, né, neuroquímica e que requer realmente medicação para evitar essas crises convulsivas. Agora, o que eu fiquei pensando o que deixa você nervosa e que por isso te leva a ter facilidade para convulsão. Então você tem que perceber o que é isso, o que é que quando acontece você fica nervosa, né? Porque pode ser que o que acontece não seja nem o mais importante, mas o mais importante é como que você reage a isso que acontece. Então você pode aprender a reagir de uma forma diferente àquilo que quando acontece deixa você nervosa e deixando você nervosa te leva para convulsão, né? Isso é o que a gente está falando sobre administrar a emoção. Identifique então o que é que, sei lá, é o jeito de alguém falar, é algum tipo de notícia, é uma hora do dia que sempre naquela hora você sente mal e quem sabe teve um trauma relacionado com aquele horário. O que é que deixa você nervosa, né? Então tem que começar a pensar sobre isso. Até Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade daquilo que deixa você nervosa, né? Se você encontrar, por exemplo, que é porque eu não tolero pessoas com esse tipo de característica. Bom, tem como você colocar limite, tem como você evitar, mas também é importante não ficar fugindo da realidade de fora, porque você pode aprender, e Deus vai te ajudar, para você ficar mais resistente a isso que acontece fora de você. Senão você fica na mão da outra pessoa, na mão do ambiente, né? Você pode aprender, a gente vai falar aqui já mais sobre isso aí para te ajudar. Eu acho que, inclusive, Thaís, vamos trazer aqui, viu, Daniela, o termo regular as emoções para que você possa viver com mais qualidade, mesmo diante da sua condição, tá? Vamos elencar aqui, Thaís, eu gostaria da participação de vocês dois para o que fazer para ajudar essas emoções a serem expressas do jeito certo. Então, nomear seja a primeira coisa importante. Nomear é muito importante porque, às vezes, a gente pode perguntar, se alguém pergunta para mim, né, Thaís, tudo bem hoje? Você tá bem? E aí, às vezes, se eu não tô, eu posso responder, né, tô mal. Né? Às vezes a gente responde assim, né, no dia a dia, tô mal. Mas tá mal o quê, né? Tá mal... Então, às vezes a gente coloca dentro de um pacotão o que a gente está sentindo e aí, se a gente não identifica exatamente o que a gente está sentindo,
provavelmente a gente vai ter menos ferramentas para lidar com aquilo que a gente está sentindo, porque eu não sei o que eu estou sentindo, eu só sei que eu estou mal. Né? Então, o nomear tem uma função de identificar para então pensar em como eu vou lidar com essa questão. Né? Então, eu estou triste, bom, tem algumas coisas que eu posso fazer com essa tristeza. Eu estou com raiva, né? Eu estou decepcionada, né? Então, eu estou com o quê? Então, essa é uma primeira pergunta que a gente pode se fazer para a gente pensar depois, então, em o que você vai fazer com isso. Mas identifique sua emoção e dê nome a ela, né? Essa é uma primeira questão. Próxima questão aí, para você cuidar direito das suas emoções, é aceitar, doutor César. É difícil para algumas pessoas. É difícil. Inclusive para mim, é difícil aceitar, muitas vezes. É difícil a gente aceitar a emoção, especialmente as emoções dolorosas, né, desagradáveis. Agora, é importante a gente entender de que aceitar não é concordar. Aceitar é olhar a realidade, no caso a minha realidade interna, essa emoção que eu identifiquei. Aceitar significa eu pensar assim, poxa, eu não gostaria de estar sentindo esse tipo de emoção desagradável, mas ela é uma realidade na minha vida. Então, não vai ter resolução dessa dor emocional enquanto eu não passar pela aceitação de que existe aquela dor, existe aquele tipo de sentimento desagradável. Então, aceitar não é concordar, aceitar é eu fazer as pazes com a minha dor, né, e pensar, cara, coisa horrível sentir isso, mas eu estou sentindo isso. Admitir, né? No sentido de admitir. Eu estou sentindo isso, e agora o que eu faço com isso? Então, o próximo passo vai vir depois, mas eu primeiro preciso, como o Thaís falou, nomear qual é a emoção, dar um nome para esse bicho, né? Quer dizer, é culpa, é dor, é tristeza, é vergonha, é mágoa, é raiva, o que é isso, né? E aí bom, eu estou sentindo isso, né? Eu vou parar de fingir, eu estou sentindo mesmo isso aqui. Então, é um grande passo, né, para a resolução. Vamos seguir em frente? Como cuidar das emoções? Olha, agora é preciso expressar. Thaís, tem técnica para expressar a emoção do jeito certo? Do jeito certo, não tem como a gente falar jeito certo, né? Cada pessoa vai ter um canal de expressão que ela se sente mais confortável. Né? Quando a gente fala em expressão, vocês vão ver que ali no quadro tem expressar e experimentar, né? Então, são duas coisas diferentes. Vou falar aqui primeiro do expressar, né? O expressar é algo que a gente faz pela nossa emoção. Eu costumo dizer que o expressar é para fora e o experimentar é para dentro, né? Então, quando eu expresso, eu posso expressar chorando, eu posso expressar conversando com alguém sobre aquilo que aconteceu e sobre o que eu estou sentindo. Eu posso expressar orando, né, falando com Deus sobre o que eu estou sentindo. Eu posso expressar escrevendo, né? Eu funciono bem com escrita. Então, e a gente aprende, né, em psicologia como que a escrita às vezes é muito terapêutico. Às vezes eu uso com os meus pacientes uma escrita terapêutica, uma carta, né, terapêutica em alguns momentos. Então, tudo aquilo que a gente faz para fora, né, ou seja, o escrever, o chorar, o falar, né, o lamentar, é uma forma de expressão. E essa expressão, ela vai fazer com que a minha emoção seja aliviada em um segundo momento, né? Isso é importante porque algumas pessoas pensam, tá, Thaís, mas se eu, por exemplo, engulo choro, parece que eu me sinto melhor. Né? E se eu chorar, vai vir a dor. Dá uma impressão de que ela está controlando. Isso. Porque naquele momento talvez não seja conveniente, exatamente. Eu estou dando conta, né? Ou, puxa, se eu for conversar com alguém, vai vir a dor para mim do que eu estou sentindo, mas vai vir mesmo e vai precisar vir, né? Mas para depois ela ser aliviada. Então é importante pensar nisso, né? A expressão alivia, mas a expressão também traz uma dor que precisa ser sentida para que depois ela seja aliviada. E eu tenho um grande exemplo, talvez o maior exemplo, é Jesus Cristo, né? Quando ele viveu aqui na Terra, ele estava na retinha final da vida dele, ali no Getsemane, que ele foi orar, pediu para o discípulo ficar no cantinho orando, ele foi um pouquinho mais longe orar, ele estava com uma angústia imensa, né? Tanto que suou sangue. E ele está vivendo aquela angústia. O que ele fez? Uma das coisas que ele fez com aquela angústia, e aí é um bom exemplo de regulação emocional, ele expressou. Ele falou, Pai, por que me abandonaste? Né? Então,
se é possível afastar esse cálice de mim, né? Então, quer dizer, quando ele falou disso, não tinha nada a ver com perder a fé no amor do Pai para com ele. Tinha a ver com expressar a dor, né? Ele falou dessa dor e por isso que ele aguentou. Imagina se tivesse engolido aquela dor ali, ia ser muito mais pesado para ele, né? Então, faz parte da saúde emocional a gente, de forma adequada, expressar essa dor. E por isso também que terapia, às vezes, é difícil, né? Porque, às vezes, a gente vai fazer uma terapia e espera que depois da sessão de terapia eu vou sair super bem, mas, às vezes, justamente por ser um ambiente em que você vai falar sobre aquilo que você está sentindo e que, geralmente, talvez não fosse ser falado fora dali, eu possa me sentir desconfortável depois de ter falado, porque ao falar eu senti aquilo que antes eu estava dentro de mim e não estava sentindo. Então, mas depois vem as elaborações, né? Vem o que a gente aprende com aquilo, vem a reflexão, pode vir o aprendizado. Então, a gente precisa passar pela dor para depois ter o alívio e o aprendizado. Por isso que um teórico que eu gosto muito foi um dos meus gurus, assim, abaixo de Jesus Cristo, que é o Rollo May, né? Um psicólogo, psicanalista bem profundo. Num dos livros dele, ele fala assim, às vezes, quando você vai numa consulta psicológica, você pode sair pior do que quando entrou. Como assim? É porque ali naquela consulta, como o Thaís falou, você vai mexer na ferida emocional e mexer na ferida emocional dói. A cura dói, mas é uma dor de cura. Então, se você nunca tinha parado para pensar que tem uma angústia enrustida e naquela consulta, naquele dia, essa angústia é tocada, é falada, é expressada, você toma mais consciência dela, você pode sair sentindo uma coisa ruim que você não estava sentindo antes, mas essa coisa ruim que você está sentindo é parte do processo de tratamento. Olha, e hoje nós estamos vivendo em épocas de muitos recursos, né? A gente tem aí, o aprendizado está mais disponível, inclusive aqui no Vida e Saúde, né? A gente tem a revista Vida e Saúde, a gente tem o programa Vida e Saúde, a gente tem mais acesso, mais fácil acesso aos terapeutas com as consultas de casa. A Thaís mesmo mantém no Instagram, né? @psicologia em casa. Tudo isso tá aqui para facilitar essa nossa busca de respostas verdadeiras. Tem mais um item que a gente precisa trazer aqui, mais um não, mais dois, ou pelo menos dois, que seria agora sim, Thaís, experimentar ou validar aquele sentimento, aquela emoção, sensação. Sim, como eu falei, o expressar é uma coisa mais externa, né, mais para fora, e o experimentar agora algo mais interno. Experimentar é quando eu experimento mesmo, né, eu tô triste e não é eu me afundar naquilo, né? Mas eu me permitir sentir aquilo dentro de mim, né? Eu parar em algum momento e é como se eu fosse dar uma cordinha para aquilo, né? Então, não corda no sentido de vou piorar o que eu estou sentindo, vou ficar aqui lamentando, mas no sentido de, puxa, isso está chato mesmo, eu estou triste. Talvez lembrar do que aconteceu, né? E passar por amassar aquele barro, né? Então, isso é o experimentar, e aí está junto com o validar, né, como mostrou na tela, porque quando eu experimento, eu estou validando o que eu estou sentindo, está realmente sendo difícil para mim, está sendo ruim, está sendo pesado, né, mas se eu tento me distrair o tempo todo daquilo, né, eu fujo de sentir, e a emoção não vai embora se eu não sentir, ela vai embora depois que eu conseguir experimentar isso dentro de mim, né? Então é como se fosse também, eu digo, uma conversa interna, né? De a gente falar com a gente mesmo sobre aquilo que a gente está sentindo, se acolhendo naquela emoção. Então a saída para sofrimentos emocionais não é fugir da dor, é atravessar a dor. Isso. Agora é interessante que fazendo isso, talvez você vai ter que romper com uma cultura, gente, do engole esse choro, sabe, a gente está o tempo inteiro tentando fazer a gente se comportar, ou seja, trazendo o comportamento na frente de tudo aquilo que a gente está sentindo e que vai gerar um outro comportamento. Seja forte. Exato, o menino não pode chorar, ou seja, aqui não é lugar disso, não é para tanto, né? Então, talvez esses momentos vão cair assim, a gente fala cair as fichas, né? Tão antigo isso, mas vai fazer sentido para você se você seguir os passos anteriores, que vai levar a esse passo aqui, olha, de cuidado também das suas emoções. Vamos trazer na tela?
aprendizado, é para a vida toda, doutor César, você falou aqui, e eu fiquei pensando, nossa, mas o doutor César já é uma enciclopédia ambulante aqui no Vida e Saúde, né? Tem mais para aprender, doutor César, sempre? Nunca para, a gente nunca para de aprender, enquanto está vivo, né, a gente vai aprendendo. E é incrível como que, porque veja bem, a compreensão intelectual não resolve o problema emocional. Quer dizer, não basta, se fosse assim, todo doutor em psiquiatria seria o top de saúde mental. E você sabe que tem uma grande parte dos médicos. Nos Estados Unidos, a cada dia, um médico se suicida, né? Triste realidade. E uma boa parte tem a ver com psiquiatra, né? Então é preciso ter realmente esse aprendizado de lidar com a sua dor emocional de uma forma construtiva e o apoio espiritual que vem realmente da relação com Deus Criador, que vai dar sustento para lidar com situações bem difíceis na vida que alguns de nós passamos. Doutora Thaís, é muito único esse aprendizado também, né? Cada pessoa vai tirar daquela emoção um significado, né? O que eu aprendo com isso. E para mim esse aprender é muito importante. Eu penso assim, às vezes eu falo com os meus pacientes sobre o colo e a mola, né? Então, quando eu nomeio, quando eu aceito, quando eu expresso, quando eu experimento a emoção, eu estou me dando um colo, né? Eu estou acolhendo aquilo que eu estou sentindo. E a mola é esse aprendizado, tá? Eu estou me sentindo assim, ansiosa, deprimida, ou triste, com raiva, enfim. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer apesar disso? O que eu vou fazer enquanto eu ainda tenho isso? Ou o que eu vou fazer, né, para aprender alguma coisa disso que eu estou sentindo? Então, é o aprendizado que nos... mas a gente alimenta pensamentos, emoções, né? E essa relação entre esses dois, né, acaba precisa gerar atenção na gente, porque isso vai gerar também um comportamento. Vamos trazer aqui, porque a gente está nutrindo constantemente pensamentos. São pensamentos verdadeiros? São pensamentos mentirosos? Aprendi com o Dr. César isso. O que seria esse PSC? PSC, pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? A gente trabalha muito isso, a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito a pensamento, sentimento e comportamento. No seguinte sentido, né? Se eu fosse fazer um breve resumo aqui de nós, né? Nós somos quem nós somos pela questão genética, pela nossa história de vida, pela nossa sensibilidade pessoal. Então, cada filho nasce diferente, sendo o mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmo tudo, né? E desde ali, de pequenininhos, então, a gente vai, né, como criança é uma esponjinha, né? A gente vai pegando dos nossos pais ou principais cuidadores ou situações que tenham acontecido algumas ideias sobre quem nós somos, algumas crenças, né? A gente chama vamos formando as crenças centrais. Então, a gente desenvolve crenças a respeito de quem eu sou, de quem as outras pessoas são e do que é a vida, né? Então, a gente vai desenvolvendo essas crenças que podem ser funcionais ou disfuncionais, né? Crenças como, por exemplo, né, a respeito da própria pessoa. Eu sou uma pessoa que posso passar por problemas, mas eu consigo lidar com isso. Né? Eu sou uma pessoa burra. Então esse aprendizado que a gente vai conquistando ao cuidar das emoções vai ajudar a gente a talvez reconstruir essas crenças centrais? Ou readequá-las? As crenças centrais vão levar a gente a ter pensamentos automáticos. É que a gente entra no pensamento, sentimento e comportamento. As crenças centrais vão fazer com que... As crenças centrais são um óculos, né? Que a gente vai entrar numa situação e por causa da crença que eu tenho a respeito de mim, do outro ou da vida, eu vou interpretar aquela situação de uma forma. Então, vai vir um pensamento automático para mim. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa tem uma crença de que ela seja uma pessoa desagradável, né, por N razões. Então, vamos supor que ela saia do trabalho, passa uma padaria para comprar ali o pão, o lanche e tal, e vê que ali na padaria, numa mesinha ali da padaria, estão amigas dela, né? E aí...
por ela ter uma crença, vamos supor, né? Vamos colocar aqui pessoa A, pessoa B. Pessoa A tem a crença de que ela é desagradável. A pessoa B acha que ela é uma pessoa legal, bacana. Então, a pessoa A, desagradável, né, que se sente assim, tem essa impressão, ela pode olhar para aquelas amigas, para aquela situação e pensar, puxa, elas nem me convidaram. Elas não se lembraram de mim, elas não gostariam da minha companhia. Pensamento automático. Ok. Vai fazer o que com o sentimento? Vai deixar ela ou com raiva, ou triste, né, ou zangada, com vergonha e tal, daquela situação. E comportamento? Vai fazer talvez com que ou ela vá lá brigar com elas. Ou se afasta. Né? Por que vocês não me chamaram? Ou então vai dar meia volta, se afastar, ficar muito chateada, ressentida e tal. Né? Já uma outra pessoa com uma outra crença, né, ela vai olhar para a crença sobre ela mesma, vai olhar para aquela situação com outro óculos, né, com uma outra interpretação e vai sentir de forma diferente e agir de forma diferente. Muito bem, olha, tem tanta coisa para aprender, a gente precisa fazer um intervalo agora. Na volta, você acompanha aqui a sua pergunta, o seu comentário que você mandou ao longo desse programa, sendo contemplados aqui pela doutora Thaís e pelo doutor César Vasconcelos. A gente volta já.